Olá, estimados alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e na nossa quarta aula do curso de Fisiologia Humana e Comparada estudaremos o sistema urinário. Vamos lá? O primeiro aspecto que é importante destacar-se aqui antes de iniciarmos propriamente dito o que é o sistema urinário, do que ele é composto, é conceituar suas principais funcionalidades, né? Para qual função esse sistema é estruturado. Primeiro, vale se destacar que o sistema urinário ele tem como função principal fazer a filtração do sangue e também fazer a formação da urina, tá? Então a gente vai ver mais adiante que o processo de formação da urina nada mais é do que você fazer uma série de eventos fisiológicos que concominam basicamente fazer filtração, reabsorção e secreção aí de algumas coisas. A destacar-se em especial as excretas nitrogenadas, tá bom? Outro aspecto importante destacar-se aqui sobre os rins em especial é que o rim ele é um órgão endócrino. Ele sintetiza aí um hormônio que nós denominamos como eritropoetina. Recorde-se que na nossa aula de sistema respiratório eu havia destacado aí a função da eritropoetina que estava atrelada à produção de glóbulos vermelhos? Pois bem, a eritropoiese aí, que é oriunda do processo da ação do hormônio denominado como eritropoetina, está atrelada aqui justamente com os rins que a secreta e, consequentemente, esse hormônio vai atuar sobre a medula óssea, fazendo aí uma produção de glóbulos brancos, tá? Outro aspecto importante destacar-se aqui é que nós temos aqui a produção de uma protease ácida denominada como renina, que a gente vai dar uma olhadinha mais adiante, que está atrelada aí com o processo de regulação da pressão arterial, tá bom? Outro aspecto importante destacar-se aqui como uma função importantíssima do sistema urinário está aqui com o processo de reabsorção de moléculas, o que vai, por consequência, garantir o processo de homeostase do organismo. Por fim, vale se destacar que nos rins, em especial, acontece aí a ativação da vitamina D3 e, por fim, os rins também estão atrelados aí com o processo de regulação do equilíbrio ácido-base, que nós já vimos visto anteriormente lá na aula de sistema respiratório, mas a gente vai dar uma pinceladinha aqui também na nossa aula de sistema urinário, tá bom? Por fim, vale se conceituar aqui alguns aspectos inerentes à própria processo de excreção humana, ou processo aí da formação da urina. Primeiro, o órgão que está aí responsável por fazer esse processo de excreção é os rins. Os rins eles são formados por unidades aí fisiológicas e morfológicas denominadas como néfron. E vale ainda destacar-se aqui, pessoal, que em cada rim possuímos cerca aí de 1 milhão de néfrons, tá? Então, a saber se o ser humano ele tem 2 rins, e então, por consequência, ele terá aí, em média de 2 milhões de néfrons. As principais excretas aqui que estão atreladas com o processo metabólicos do nosso corpo são aí excretados pelos rins, tá? Basicamente, vale destacar-se aqui que o metabolismo celular aí de aminoácidos produz amônia, que é algo extremamente tóxico e também solúvel. Nesse sentido, o fígado converte aí amônia em ureia, que é considerado como ciclo da ureia. Nós não entraremos aí muito no mérito, mas está atrelado com o processo de transaminação, desidraminação. Por exemplo, eu acho que algum de vocês que possam eventualmente estar vendo essa aula possa ter tido aí algum problema hepático e o médico pediu aí exame de TGO, TGP, que são transaminases que observam também como que está esse processo aí de metabolismo de nitrogênio no fígado. Por fim, vale destacar-se que, embora a ureia seja menos tóxica que a amônia, ela não pode ficar no nosso corpo. Por consequência, a ureia acaba sendo a principal excreta nitrogenada aí dos mamíferos. Tá bom? Basicamente, o sistema urinário ele é composto aí por rins, são dois ureteres, uma bexiga urinária e, por fim, a uretra. Então, tá aqui, ó, um esboço do que seria o sistema urinário humano. A destacar-se aí, temos aí 2 rins, 2 ureteres, só temos uma, desculpas.
uma bexiga, que é um órgão aí que vai estar atrelado por fazer o armazenamento de excretas nitrogenadas, e por fim a uretra, tá bom? Então os rins eles têm como função principal fazer essa eliminação de excretas nitrogenadas e também vão estar atrelados aí com o processo de reabsorção de algumas coisas, como por exemplo sais minerais, água e por aí vai, tá bom? Então o processo em si ele vai tentar otimizar tudo. Não posso liberar muita água porque isso seria inviável para o ser humano, então causaria desidratação. Então tem-se aí todo um sistema, todo um aparato fisiológico que vai viabilizar com que não haja aí um desprendimento, um desperdício de água no processo e, consequentemente, vai eliminar aquilo que não é útil ao corpo, tá bom? Basicamente, cada rim ele é composto aí por uma artéria renal. A lembrar-se, a artéria é todo vaso sanguíneo que sai do coração e vai para os órgãos aí, consequentemente irrigando-os com um aporte de gás oxigênio. E tem-se algumas regiões aqui, em especial, que vocês estão vendo aqui no slide, que primeiro é a medula. Aqui tem o córtex. A medula é uma região mais interna do rim. O córtex, consequente, está mais aí na periferia. Tem-se a cápsula renal, que nada mais é do que um tecido fibroso que vai proteger e recobrir o rim como um todo. E por fim tem aí um conjunto de várias estruturas que são formadas pelos cálices renais que vão formar o ureter, tá bom? E por fim tem uma veia renal também que vai fazer aí a retirada de excretas do metabolismo do próprio rim, tá bom? E aí, dentro dos rins você tem várias unidades morfofisiológicas denominadas como néfrons. E os néfrons nós veremos aí que são formados por pequenas regiões que vai ser alvo da nossa aula, tá bom? Basicamente, como havia dito anteriormente, o sistema urinário ele vai privilegiar aí a formação de urina e, consequentemente, todo um processo aí de reabsorção. O processo de formação de urina, pessoal, ele perpassa por 3 grandes momentos. Então, veremos aqui que, basicamente, você vai ter um processo de filtração glomerular, que é o primeiro grande evento que acontece no processo de formação de urina. Tem-se o processo de reabsorção reabsorção de substâncias úteis, reabsorção de água e, por fim, tem o processo aí de excreção propriamente dito, ou seja, você vai excretar aquilo que não é importante. Importante destacar-se ainda que durante todo esse processo aí de filtração, reabsorção e eliminação, acontecem algumas secreções aí ao longo de toda a estrutura do néfron que vão estar atreladas com o processo de regulação da fisiologia urinária, tá bom? Então, basicamente, a urina ela é um produto que é formado pela filtração glomerular, então a gente vai ver aí o que é a filtração glomerular, mais um processo de secreção tubular, como havia dito, são aí secretadas algumas substâncias que vão ter importâncias aí em regular o processo de formação da urina e, por consequência, também é um produto aí também da reabsorção. Por fim, a urina nada mais é do que filtrado glomerular mais secreção tubular, menos o processo aí de reabsorção, tá bom? Uma vez descrito a vocês, o processo de formação de urina é passado por 3 grandes momentos, que é a filtração, reabsorção e, por fim, a secreção tubular. Vamos lá. O primeiro processo aí é a filtração glomerular. Aonde que acontece esse rolê? Você tem aqui uma estrutura que nós chamamos como cápsula de Bowman. Percebam que tem aqui uma arteríola eferente e uma arteríola aferente. Aferente é porque está chegando e eferente é porque está saindo. O sangue ele vai chegar com alta pressão aí nessa estrutura. Por consequência, esse processo de filtração acontece aqui na cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman ela é formada aí pelo glomérulo renal e pela cápsula renal e, por fim,
tanto o glomérulo quanto a cápsula renal formam uma estrutura que nós denominamos como corpúsculo renal. É importante destacar-se aqui que esse sangue que está chegando na cápsula de Bowman, ele vem com muita força e você vai pressionar as paredes aí que são semi-permeáveis nessa cápsula. Uma coisa bacana destacar-se aqui é que eu preciso fazer um processo de filtração. Por consequência, as células aí da parede da cápsula são fenestradas, ou seja, elas possuem espécies de pequenas frestinhas que vão fazer aí uma barragem, um filtro, tá bom? Parte desse plasma que chega aí, filtrado para o interior da cápsula, e o que acaba passando e o que acaba não passando aí pela cápsula de Bowman. O que passa, ou seja, o que é filtrado? Primeiro, a água, sais minerais, ureia e, por fim, o ácido úrico. Passa também glicose, aminoácidos, vitaminas, creatinina e, por fim, urobilina e, por último, remédios. Tá bom? Tudo isso passa aqui pela cápsula de Bowman, ou seja, tudo isso aqui é filtrado. O que não vai passar aqui pela cápsula de Bowman? Primeiro, células. Seria extremamente danoso você perder células aí no processo de filtração. Proteínas, porque proteínas têm uma função extremamente importante no nosso corpo. E, por fim, outras macromoléculas, ou seja, esse primeiro processo aqui, que é o processo de filtração, ele vai viabilizar com que passe somente aquilo que é inútil ao nosso corpo ou que precisa ser reabsorvido. Aquilo que não pode sair, em hipótese alguma, acaba sendo detido. Então, vamos supor, se eventualmente uma pessoa estiver urinando e ela perceber que a urina ela está avermelhada e etc., opa, quer dizer que o processo de filtração foi inadequado. Passou-se aí células sanguíneas. Por consequência, vai passar aí ferro junto lá com as hemácias. Isso que vai acabar acarretando aí essa urina com sangue, tá bom? Vamos dar uma aprofundadinha aqui porque eu gosto de pegar mais hardcore. Uma coisa importante de destacar aqui, pessoal, é que tem um produto que é produzido lá no sistema cardiovascular que nós denominamos como fator natriurético atrial, ou também comumente aí aparecido nos vestibulares sob a sigla de FNA. Basicamente, isso aqui é um hormônio que nós produzimos lá durante a distensão dos átrios cardíacos, tá bom? Quando ele se distende muito, você acaba produzindo esse fator natriurético atrial. Esse fator, ele tem como função principal fazer o processo de vasodilatação da arteríola aferente. Por consequência, essa vasodilatação pode também estar atrelada aí com o processo de vasoconstrição da arteríola eferente. E isso acaba aumentando, primeiro, a pressão glomerular, aumenta o volume de urina produzida e, consequentemente, diminui-se a pressão. Beleza? Meio complicado? Como eu havia dito, a arteríola aferente é aquela que chega, então você aumenta o tamanho do vaso, então vai passar muito mais sangue, muito mais líquido ali, muito mais plasma. Consequentemente, você aumenta aí o volume de urina produzido e, por consequência, você diminui a pressão sanguínea. Beleza? Uma coisa importante a destacar é que o fator natriurético atrial ele acaba por inibir a secreção de ADH, que também nós chamamos de hormônio antidiurético, ou vasopressina, e a aldosterona, aí, que é um outro hormônio importantíssimo no processo de formação da urina. O segundo momento aqui da formação da urina, nós denominamos aí como processo de reabsorção. O que seria a reabsorção? Basicamente, estaria atrelado aqui com um filtrado capsular que você formou lá na cápsula de Bowman, que tem aí algumas coisas, tipo glicose, tem água, tem sais minerais e etc. Eu preciso fazer com que essas coisas comecem a ser reabsorvidas. Então você vai ter algumas porções aqui do néfron que são importantes aí com esse processo de reabsorção. O primeiro desses pedacinhos aqui do néfron nós denominamos como
tubo contorcido proximal, ou túbulo contorcido proximal. O TCP, que é uma sigla aí para túbulo contorcido proximal, ele faz a reabsorção de água, sais minerais, glicose e aminoácidos. Eu destaquei aqui no slide especial que o processo de glicose, de reabsorção de glicose, acontece por transporte ativo, tá? Geralmente, o pessoal fala aí que a glicose ela é reabsorvida ou incorporada para dentro da célula através de fusão facilitada. No contexto aqui do rim, você tem um processo de transporte ativo para fazer a reabsorção de glicose. Além disso, você tem uma outra região aqui no néfron que nós denominamos como alfa-néfica, tá bom? Ou antigamente aparecia aí nos vestibulares como a alça de Henle. O que ela faz? Reabsorção de água e sais minerais. Agora tem uma outra porção que nós denominamos como túbulo contorcido distal. E no túbulo contorcido distal, tem-se aqui um intenso processo de reabsorção de água e sais minerais. E vale destacar em especial que no túbulo contorcido distal você tem a secreção aí de alguns hormônios extremamente importantes. A saber, se são eles o hormônio antidiurético e a aldosterona, que vão estar atrelados aí com o processo também de reabsorção. E por fim, tem-se o ducto coletor, que vai fazer aqui também a reabsorção de água e sais minerais, e também se tem aqui a ação do ADH e da aldosterona. Beleza? Grande parte aí da água e das substâncias que são dissolvidas são reabsorvidas aí por capilares que estão ali ao longo de todo esse trajeto. Então, vale destacar que ao longo do néfron você vai ter vários capilares que vão estar aí atrelados para fazer esse processo de reabsorção. Então, 98% aproximadamente do filtrado glomerular é reabsorvido aí graças a esses capilares que estão no trajeto, tá bom? Boa parte aqui do processo de reabsorção acontece por transporte ativo. Caso você não se lembre o que é o transporte ativo, recomendo você dar uma olhadinha aqui na playlist da parte de biologia celular, mas basicamente, transporte ativo é um transporte que envolve aí gasto energético, tá bom? Porque você vai contra o gradiente de concentração, ou seja, sai da onde está menos concentrado para onde que está muito concentrado. E por fim, ao longo de todo esse processo aí de reabsorção, aquilo que sobrou nada mais é do que a urina. Ou seja, todo o resto aí vai formar urina. Como havia destacado, tem dois hormônios que são extremamente importantíssimos para regular aí o equilíbrio osmótico do sangue. São eles a aldosterona e, por fim, o hormônio antidiurético. Veremos mais adiante também que tem um outro hormônio aí que nós chamamos de angiotensina também, que está atrelado com esse processo de regulação aí do equilíbrio osmótico. Como que seria a ação aqui do hormônio antidiurético ou a vasopressina? Basicamente, esse hormônio ele é produzido lá no hipotálamo, tá? Então, isso daqui é uma coisa até importante destacar-se. Geralmente, o pessoal fala que o hormônio antidiurético ele é produzido pela neurohipófise. Não, pelo amor de Deus, isso é um erro assim, foquem mesmo. Você não pode fazer esse negócio. Pelo amor de Cher e Beyoncé, não faça isso. O hormônio antidiurético ou a vasopressina, ele é formado lá no hipotálamo e ele acaba sendo armazenado na neurohipófise. E é a neurohipófise que faz a sua secreção, tá bom? A neurohipófise faz a secreção, todavia não é ela que produz o ADH, tá bom? O ADH, ele basicamente vai atuar aí sobre a permeabilidade da parede dos túbulos distal e do ducto coletor, fazendo aí um processo de reabsorção. Ou seja, o que o ADH faz? Existem aí algumas proteínas que nós chamamos de aquaporinas. E as aquaporinas, elas acabam sofrendo aí, mediante estimulação do hormônio ADH, um aumento de expressão. PS, aumento de expressão, ou seja, aumenta aí a produção, a expressão de proteínas denominadas como aquaporinas, tá bom? E por consequência, isso aí vai estar atrelado com a reabsorção de água.
Por que eu estou destacando esse lance de aumento de expressão de aquaporinas? Porque eu já vi aí em algumas situações alguns colegas de profissão e até mesmo alunos comentando que acontece aumento da aquaporina, do poro formado pela aquaporina. Não acontece aumento de poro, e sim aumento da expressão aí dessas proteínas que vão estar ali na membrana do túbulo curtocido distal e do ducto coletor, tá bom? Então aumenta-se a expressão dessas proteínas e essas proteínas vão formar tubinhos que vão fazer a reabsorção de água, beleza? Então o que acontece? De maneira muito simplória, vale destacar que o ADH está atrelado com aumento de permeabilidade de membrana e, por consequência, aumento de reabsorção de água. Basicamente, eu tenho dois contextos fisiológicos aqui. Vamos supor que você começou a beber muita água ou está enchendo o caneco. Estava lá tomando todas. Por consequência, quando você tem uma alta ingesta de água ou álcool, você acaba por inibir a ação do ADH. Ou seja, a pressão osmótica acaba diminuindo drasticamente porque você tem muita água ali, tá bom? Consequentemente, não há necessidade de você fazer uma reabsorção de água. Consequentemente, a tua urina acaba ficando muito mais diluída. Tu tem um aporte muito maior ali de água. Então, é importante destacar-se essa questão aqui do álcool. Por que as pessoas, quando elas bebem, elas acabam urinando tanto? Em decorrência de você acabar inibindo a ação do hormônio ADH e, por consequência, o processo de reabsorção de água acaba sendo ineficiente, não acontece de maneira adequada e você acaba urinando assim várias e várias vezes, tá bom? Agora vamos pensar no segundo contexto. Você está lá no deserto do Saara 5 dias sem beber água. Meio doido esse exemplo aqui. Consequentemente, tu está ali com uma escassez hídrica. Tu pode ficar perdendo água ali, à torta e direita? Não, né? Consequentemente, o teu hipotálamo começa a produzir muito ADH e a neurohipófise começa a secretar tal hormônio aí na corrente sanguínea até atingir os rins. Chegou lá nos rins, vai no ducto coletor, vai no túbulo curtocido distal e aumenta aí o processo de reabsorção de água. Consequentemente, a tua urina ela fica escassa, ou seja, tu acaba fazendo menos vezes xixi e essa urina ela vai ser extremamente concentrada, ou seja, pouca água, muito excreta. Mas existe aqui um contexto fisiológico de uma doença denominada como diabetes insípidas. O que acontece aqui na diabetes insípidas? Tu acaba eliminando muita água, tá? Então tu tem um processo de poliuria, ou seja, você urina muito, e isso ocorre aqui em decorrência de uma deficiência da produção de ADH. E, consequentemente, um dos efeitos fisiológicos disso é que você tem um processo que nós denominamos como polidipsia, que é você ter muita sede, então tu acaba ingerindo muita água. Atrelado aqui com a diabetes insípidas, você tem muita liberação aí de glicose na urina, por isso que a urina ela é adocicada, por isso que vem o nome aqui de diabetes insípida, tá bom? Eu queria destacar aqui em especial a aldosterona, mas a aldosterona atrelado com outro hormônio que nós chamamos de angiotensina. Como que funciona esse rolê de maneira bem simplória? No contexto aí que você está com uma pressão arterial muito baixa, ou seja, caiu a pressão arterial, o que você faz? O teu rim ele começa a produzir aí uma substância chamada de angiostensina, angiostensênio, que basicamente é a forma inativa de um hormônio chamado de angiotensina. Os rins eles começam a perceber que a pressão arterial da pessoa está muito baixa, então eu preciso aumentar aí a volemia celular, eu preciso aumentar o volume de líquido na corrente sanguínea de forma a contrabalancear aí esse processo de desregulação homeostática. Então o que eu faço? O rim ele secreta uma substância aí, uma proteína chamada renina. A renina ela vai atuar sobre o angiostensinogênio, formando agora angiostensina 1.
Angiotensina 1, que já é o hormônio propriamente dito, ele vai sofrer a ação de uma outra enzima que nós denominamos como enzima conversora da angiotensina e vai formar agora a angiotensina 2. O que a angiotensina 2 faz? Ela diminui o calibre do vaso, ou seja, ela faz vasoconstrição e, consequentemente, essa vasoconstrição aumenta a pressão. Outra coisa que está atrelada aqui é que a angiotensina ela vai fazer aqui uma ação sobre a reabsorção renal, ou seja, vai começar a reabsorver mais ainda, ou seja, vai aumentar mais ainda a quantidade de água. E além disso, um terceiro, é que a angiotensina ela vai atuar ali sobre uma porção que está logo acima do rim, que a gente chama de glândula suprarrenal, a liberar aí um hormônio que nós denominamos como aldosterona. A aldosterona, pessoal, vai estar atrelada aí com um processo de reabsorção de sódio. E aí vale destacar, onde que tem sódio, você acaba aumentando a reabsorção de água, tá bom? E com isso, você leva aí a um aumento da pressão arterial. De maneira simplória, quando você está num contexto de pressão arterial baixa, o seu fígado, que tem uma forma inativa de um hormônio chamado angiotensina, sob a ação de uma proteína produzida no rim, chamada renina, forma angiotensina 1. A angiotensina 1 sofre ação enzimática da ECA, que é a enzima conversora da angiotensina, formando a angiotensina 2. Essa angiotensina 2 ela pode atuar no próprio rim, nos pulmões e etc. E ela faz um processo de vasoconstrição. Consequentemente, isso já ajuda a aumentar a pressão arterial. Beleza? Além disso, ela aumenta o processo de reabsorção renal, ou seja, você vai reabsorver mais água, e ela acaba por também estimular aí a secreção ali nas glândulas suprarrenais da aldosterona. A aldosterona é um hormônio que tem, por excelência, fazer o processo de reabsorção de sódio. Então, a aldosterona vai atuar lá no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, promovendo uma intensa reabsorção de sódio. E, por consequência, isso aumenta aí a volemia nos vasos. Beleza? Eu acho importante destacar isso daqui porque já caiu em provas aí do vestibular. Aqui, um terceiro momento do processo de formação da urina, nós chamamos aí como secreção tubular. A secreção tubular ela está atrelada aí com o processo de eliminação de substâncias indesejáveis do sangue ao longo do néfron, e aí cai numa estrutura que nós denominamos como túbulo renal. Exemplo, um antibiótico aí que já fez a sua ação e não precisa mais estar ali no corpo. Ele é secretado ativamente na urina, inflamação. E aí você tem liberação de creatinina, ureia, etc. Outra coisa importante destacar-se, o que é a composição aqui da urina? Basicamente, 95% dela é água, embora aconteça um intenso processo aqui de reabsorção de água. 2% aqui, basicamente, é ureia, que é excreta nitrogenada. 0,1 é creatinina, 0,03 é o ácido úrico, e os outros 2% aí são basicamente outras substâncias. Uma coisa legal a destacar-se aqui é os cálculos renais. O que é um cálculo renal? Basicamente, você forma estruturas sólidas aí nos rins ou até mesmo na bexiga, na uretra, e isso acaba aí estando atrelado com um processo que é extremamente doloroso. A origem disso aqui pode ser genética, mas também tem aí a questão da própria alimentação. Pessoas que consomem muito refrigerante, por exemplo, acabam aí tendo uma maior propensão também a ter cálculos renais, tá bom? E para você fazer aí um processo de remoção de substâncias numa condição a qual o seu rim não está funcionando bem, você tem um processo artificial que nós denominamos como hemodiálise, tá? Que basicamente aí é um processo de filtragem num contexto ao qual você tem insuficiência renal. Então, essa máquina aqui, que faz a hemodiálise, ela funciona, comporta-se como um rim. Então, ela vai fazer o processo de filtração e por aí vai.
Outro destaque que eu gostaria de falar com vocês é a ação da eritropoietina. Opa, como que funciona ela? Vamos fazer um revival lá da nossa aula de sistema respiratório. Eu havia comentado com vocês que em condições aí de altas altitudes, você tem aí um aumento na taxa de gás oxigênio no sangue. Por consequência, isso acaba diminuindo em um determinado momento, certo? Porque tu não vai ter ali tanta hemácia para fazer esse carregamento de gás e etc. Consequentemente, essa diminuição na taxa de CO2 na corrente sanguínea faz com que os teus rins produzam aí um hormônio denominado como eritropoietina. A eritropoietina ela vai aí ser jogada na corrente sanguínea e ela vai migrar até a medula óssea. Na medula óssea, tu tem aí um receptor para esse hormônio, que a gente chama de receptor de eritropoietina, e, consequentemente, a eritropoietina acaba atuando aí na formação da linhagem progenitora de hemácias, de eritrócitos. E, consequentemente, tu tem a produção de hemácias. Essas hemácias caem na corrente sanguínea e, consequentemente, você vai ter um aumento aí no carregamento de gás oxigênio. Mas, a princípio, vamos resumir isso aqui. Num contexto ao qual você tem uma baixa quantidade de gás oxigênio na corrente sanguínea em decorrência de não haver tantas hemácias carreando elas, tu estimula o rim libera um hormônio chamado eritropoietina, a eritropoietina vai migrar até a medula óssea por sua vez começa a produzir hemácias e essas hemácias caem na corrente sanguínea, beleza? E por fim, vale destacar aqui que como função também do sistema urinário, tem-se o processo aí de regulação do equilíbrio ácido-base. Como eu havia descrito com vocês no outro contexto lá da aula de sistema respiratório, se eventualmente tu tiver uma alta concentração de dióxido de carbono na corrente sanguínea, isso vai ligar-se aí com as moléculas de água formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele sofre um processo de dissociação iônica, formando aí íons bicarbonatos e, por consequência, íons hidrogênio. Se eventualmente você tiver um excesso de íons hidrogênios, ou seja, tu está tendo aí um sangue extremamente ácido, o que os néfrons vão fazer? Opa, isso daqui não pode ficar dessa maneira, então eu preciso aumentar aí o processo de reabsorção de íons bicarbonatos de maneira com que eu faça aí um restabelecimento da homeostase. Como que você vai restabelecer isso? Tu aumenta a reabsorção de íons bicarbonatos. Esses íons bicarbonatos se associam aqui com os íons H+, e aí desloca o equilíbrio que vai da direita para a esquerda conforme a equação abaixo aqui, tá bom? Então, basicamente, os rins também estão atrelados aí com o processo de regulação do equilíbrio ácido-base. Então, perceba, embora os pulmões façam esse processo de regulação do equilíbrio ácido-base, os rins também o fazem. Todavia, esse processo de regulação do equilíbrio ácido-base é um pouquinho mais retardado, um pouquinho mais tardio, se comparado aí com o que os pulmões fazem durante esse processo de regulação do equilíbrio ácido-base, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão no coração, vai dar tudo certo. Se vocês gostaram, deem um like, comentem, compartilhem, que ajuda, tá bom? Beijão e até a próxima. Fui!